Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas dessa sexta-feira. Uma sexta-feira aí, meu amigo torcedor vascaíno, bastante agitada, pois é importante lembrar, será uma sexta-feira onde fechou a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. Teremos aí pela frente, né, meu amigo, o primeiro jogo do Vasco da Gama sob o comando do técnico interino Felipe Maestro. E é claro, aqui nesse Fala Gigante, a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre essa preparação. O que será que poderemos esperar desse novo Vasco da Gama, desse Vasco na era Felipe? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, temos informações importantes. Além disso, trazer novidades também quanto ao CT Moacir Barbosa. Muito vem se falando sobre essa situação, né? Envolvendo aí a reforma do nosso CT, a reestruturação do nosso CT. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês também nesse vídeo. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Um Fala Gigante aí que chega com toda certeza bastante movimentado, bastante agitado e cheio de novidades para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância e ajuda muito o nosso crescimento. Então, não saia desse vídeo sem fazer exatamente isso, deixar o seu like nesse momento. A gente está aí na meta, inclusive, de chegar na marca dos 143 mil inscritos e contamos muito com cada um de vocês para que isso aconteça o quanto antes. Fechou, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui com vocês, rapidamente, esse Fala Gigante, falando sobre a situação envolvendo o CT Moacir Barbosa, né? Antes de entrarmos aí no assunto sobre Felipe Maestro e algumas outras novidades que temos a trazer. Até porque essa informação do CT é de fato muito importante. O Vasco da Gama, nesse momento, tem exatamente esse CT que está aparecendo aí na imagem a vocês. Esse é o centro de treinamento do nosso Cruz Maltino. Um CT que, nitidamente, é muito pouco para o tamanho de um clube da grandeza do Vasco da Gama. Um CT que, com todo respeito até na palavra, não é digno de Vasco. O Vasco ele precisa mudar esse CT. O Vasco precisa reformar esse CT. O Vasco ele precisa ter um CT à sua altura. É um CT muito simples. Um CT com 2 campos, estacionamento. Um CT com containers. Essa é a grande realidade, feito de containers, onde se reveza o local da sala de imprensa para o local onde os atletas ficam. Uma grande loucura é o centro de treinamento Moacir Barbosa. E o Vasco ele precisa dar mais aos atletas. Se o Vasco ele quer entrar de fato no século XXI, como se diz muito essa frase, ele precisa mudar as coisas. Isso vai acontecer, tá? Após o fim do Campeonato Brasileiro, essa é a expectativa. E essa é a realidade, inclusive. O CT Moacir Barbosa ele vai passar por mudanças. Ele vai passar por uma revitalização dos gramados. Hoje, os gramados do CT são muito bons, mas precisa-se de mudanças. Além disso, também, obras nos telhados e ampliação do refeitório será feita. A informação é que mais uma obra irá ampliar ainda a área de construção. Hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, toda aquela área de mato à frente daqueles carros, né, pertence ao Vasco da Gama. O terreno cedido da prefeitura é de exatamente 70 mil metros quadrados. O Vasco ele só ocupa 25 mil, ou seja, o Vasco ocupa praticamente 1/3 do que está à sua disposição. Então o Vasco, além de revitalizar o que já é seu e já vem sendo utilizado, o Vasco ele já vai iniciar uma obra de ampliação exatamente nesse terreno que ainda é só mato. E precisará ser invadido, entre aspas, né? Ser aterrado, tirar esse mato todo.
para que em breve venha a ser utilizado. Informações é que esse terreno de mangue que é anexo aí ao CT será limpo, aterrado, para que em breve venham mais 4 campos e mais estruturas para abrigar base e profissional. Os muros também, que a gente já vê no CT, automaticamente serão ampliados. Esses muros aí eles são muito importantes, né, para evitar invasão principalmente de animal, pode ser louco, mas essa região é uma região muito grande e é uma região de mangue, uma região onde é um terreno gigantesco de animais, jacarés, eles se encontram nessa região, chega até se parece brincadeira, mas não é. O Vasco ele perde muitas bolas por conta de jacarés no CT Moacir Barbosa. Então assim, o Vasco ele vai aumentar esse CT. As obras vão iniciar agora, quando esse calendário estiver parado por conta das férias, e deverão ser não concluídas, né? Mas novas obras serão feitas também no período da Copa não, do Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer lá no meio do ano. Então assim, muitas mudanças. Um novo CT, um CT que vai crescer, um CT novo. O Vasco ele vai utilizar parte do dinheiro da venda de Luco Orejano, da venda de Manuel Capasso, da venda de Palácio ao Boca Juniors, que o Vasco tem também uma porcentagem desse valor. Boa parte dessa grana vai ser utilizada no CT Moacir Barbosa. Então é o Vasco tentando fazer de tudo para entrar no século XXI. A gente traz aí as palavras, inclusive, do Marcelo Santana e do Pedrinho na última entrevista coletiva, falando sobre a importância da revitalização do CT Moacir Barbosa. Grandes jogadores da nossa história terem vindo da base, como o maior de todos, o Roberto, como jogadores hoje que trabalham com a gente, como o nosso presidente, como o técnico interino agora, o Felipe, jogadores que vieram da base com muita qualidade. O Edmundo veio da base, o Romário veio da base. Se eu ficar dizendo aqui, eu vou dizer talvez 30 jogadores de primeiro nível de seleção brasileira que vieram da base. Eu não posso ter esses garotos, na minha opinião, alojados em São Januário, tendo uma academia em São Januário, mas na hora que eles têm que treinar, eles têm que ir para Caxias ou para o Arte Sul. Na hora que eles têm que jogar, eles têm que ir para o Arte Sul ou vir aqui para São Januário. Aí tudo bem, é um mérito jogar aqui em São Januário. As meninas, a mesma coisa. As meninas fazem uma parte do trabalho aqui. A gente perde em alguns dias mais horas em logística, em deslocamento, do que em treinamento dentro de campo, por causa do trânsito aqui do Rio de Janeiro. O valor não é baixo. Se a gente juntar a logística com aluguel de equipamento, o Vasco gasta mais de R$300 mil mês. Só estou falando de logística, transporte e aluguel de equipamento. É mais de R$300 mil mês que o Vasco gasta nas suas categorias de formação e no futebol feminino. Então é um tema que eu tenho sido insistente com o presidente. O presidente também é muito sensível a esse tema. O presidente morou aqui no estádio, então conhece bem a realidade. E a gente espera, no ano que vem, começar também essa obra dentro da possibilidade que a gente tenha, respeitando a necessidade técnica que a gente tem com fé no trabalho, em chegar novamente a uma competição internacional, mas de resolver esse gargalo. Porque a condição que a gente tem hoje de equipamento no CT Moacir Barbosa e de software e de pessoas é satisfatória? É satisfatória. Mas a parte de infraestrutura física, o Vasco necessita e o Vasco merece muito mais. E a gente vai dar isso ao torcedor. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente é o Vasco tentando fazer de tudo para entrar de vez no século XXI. Fechado? Prosseguindo aqui com o vídeo, como a gente trouxe lá na introdução, hoje estará acontecendo, inclusive nesse mesmo CT, o último dia de treino do Felipe Maestro. Essa atividade que acontecerá, e está acontecendo inclusive agora, né, nessa parte da tarde, será a última sob o comando do treinador. A gente vem comentando com vocês até aqui com certa frequência das mudanças que o Felipe irá fazer nesse elenco do Vasco da Gama. Mudanças, é claro, no time titular. Vasco da Gama que vem com muitas novidades, tá? O Vasco que dificilmente irá utilizar amanhã o zagueiro Léo. A expectativa é que sim, o zagueiro Luiz Gustavo ganhe uma vaga no time titular. Vasco que com toda a certeza não utilizará o volante Pablo Galdames, que nos últimos 5 jogos foi utilizado pelo técnico Rafael Paiva, em 3 deles como titular. O Vasco da Gama dificilmente utilizará a dobradinha, e dificilmente não utilizará a dobradinha de laterais, com Piton e Leandrinho de um lado,
e PH e Puma no outro. Isso não irá acontecer. Então o Vasco ele vem com mudanças. O Vasco ele vem com novidades. Expectativa é que nomes como o próprio Luiz Gustavo, nomes como Maxime Domingues, Ryan, Carlos Eduardo, jogadores da base ganhem oportunidades nesse Vasco atual. E os atletas que foram contratados nessa janela do meio do ano, como a gente acabou de citar, o caso do Maxime e o caso do Jean Davi Menezes. Além disso, a expectativa também é que Felipe Coutinho e Payet ganhem mais oportunidades e tenham um melhor desempenho. Acho que essa é a palavra-chave. Desempenho melhor sob o comando do Felipe. Felipe é um bom técnico, já apresentou um bom trabalho comandando o Bangu no Campeonato Carioca de 2020, salvo engano. Um trabalho assim realmente que chamou a atenção, que colocou o Felipe para o cenário do futebol brasileiro de uma forma muito legal. Mas pouca gente sabe quem é o Felipe e como é o trabalho do Felipe. Então a gente está fazendo questão de, nesse vídeo, pontuar as mudanças que devam acontecer e, acima de tudo, trazer a você, torcedor vascaíno, essa imagem, dessas falas do Felipe. Felipe recentemente esteve presente no Charla Podcast, antes de até fechar com o Vasco para o cargo de diretor técnico. E o Felipe ele foi questionado sobre como ele acha que o Vasco, aliás, qual é a mentalidade dele com relação a futebol. E a gente traz as palavras do Felipe aí a vocês. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Felipe sobre o que ele acha de futebol de um modo geral. E a partir daí, tire as suas próprias conclusões do que possivelmente você verá desse Vasco amanhã contra o Atlético Goianiense. Hoje você armar sua equipe do meio para trás, organizada, é muito fácil. Isso aí acho que todo mundo que fez os cursos tem condições de fazer. Só que para você poder quebrar isso daí, tem que ter algumas coisas, movimentações pode, mas é o drible. Por exemplo. Isso. Só que hoje, de repente, falta os atacantes. Por exemplo, eu quero matar meus atacantes, ou então o lateral, enfim, quando eu chego no terço final do lado do campo, 1 contra 1. Uhum. Eu falo pra ele, você vai pra cima, você vai tentar o drible. Se passar, é jogada de gol. Se perder, não tem problema, tá? Perdeu lá no terço final. O que me deixa morrer quando o cara pega na linha de fundo lá, mano a mano, toca pra trás. Aí eu quero matar ele. Porque se tiver cobertura, beleza. Tocou, tem um companheiro sozinho. Mas mano a mano no terço final, ele tem que ir pra cima. Tem que ir pra dentro, né? Porque ali é onde você tem que arriscar. Mas que a gente tá perdendo essa essência, a gente tá. Vocês não tenham dúvida disso. Aí eu, como eu te falei, a gente vai voltar lá atrás. Eu sou um somatório de coisas. A pressão também da torcida, porque o jogador fica com medo de tentar e nego xingar ele. Uhum. O treinador, que na base não quer estimular ele porque precisa vencer. Ele não tem um respaldo do diretor. Entendeu? Também. E vai. A falta de personalidade do atleta também. Que não impõe ali. Porque ali você tem que arriscar. Tem que arriscar. Se você driblar, fizer jogada, não vai gostar. Se perder, faz parte. Mano, o que é pra você ser o maior vencedor da história do Vasco, cara? É um privilégio, assim. Um negócio... Então, eu não tenho o direito de reclamar da minha carreira, entendeu? Poderia ter jogado na Europa? Poderia, mas não tenho o direito de reclamar. Porque, pô, no Vasco passou milhões de jogadores. Grandes craques. Ídolos. Ídolos maiores do que eu. Como o Roberto, falecido Roberto, que eu tive o prazer de ter trabalhado com ele como presidente. Edmundo. E você ser o maior vencedor, então, pra mim, assim, é um privilégio e só tenho que agradecer e espero poder um dia também ganhar algum título como treinador, né? Porque aí fica completo. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? De fato, tirem as suas próprias conclusões. Tá na expectativa por Felipe? Você acha que o maestro vai desenvolver um bom trabalho no Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O certo é, veremos um Vasco, assim como ele falou, que vai partir para cima, vai reter a posse, mas muito provavelmente jogadores como Ryan, jogadores como Maxime Domingues, Jean Davi, Emerson Rodrigues, esses atletas que têm essa característica de de partir para cima, de quebrar linhas, vão ter ainda mais forte esse lado na partida de amanhã. Provavelmente um Ryan mais partindo para cima, mas com um potencial de drible que ele já tem sendo utilizado.
Muita expectativa, gente. Sinceramente, eu tô com muita expectativa para esse jogo de amanhã do Vasco. E quem deve se dar bem com isso é o Verratti, né? Porque automaticamente, se a gente vai ter um Vasco mais partindo para cima, mais ofensivo, estando mais presente no terço final, pro centroavante artilheiro, que é bom. E olha, mesmo no momento ruim, a informação é que o Corinthians quer Pablo Verratti, né? Ontem o jornalista Jorge Nicola trouxe aí essa informação, deu essa notícia, né? Do desejo do Corinthians, mais especificamente do Ramon Dias, pela contratação de Pablo Verratti. O Corinthians surgiu como esse interessado pela contratação do atacante argentino. Mas a informação é que, mesmo diante disso, Verratti hoje quer ficar no Vasco da Gama. Essa, pelo menos, é a ideia do jogador. O portal RT Sport trouxe a informação nessa sexta-feira que na última partida do Corinthians contra o Vasco da Gama agora, né, dentro da Neoquímica Arena, o próprio Verratti foi procurado pelo Corinthians. O staff de jogador esteve em São Paulo para uma reunião com o dirigente. O staff dele é o Hernan Bernatecho, empresário de jogador. Ele que conduz as conversas, sim, com o Clube Paulista. Ele já até apresentou ao próprio Corinthians as condições, para até ouvir uma oferta do Clube Paulista. Mas a informação é que, nesse momento, Pablo Verratti quer, volto a repetir, ficar no Vasco. A ideia dele é permanecer no Gigante da Colina para a temporada de 2025, até porque tem contrato. A informação é até que, nas conversas com o presidente Pedrinho, o Verratti já deixou muito bem claro sobre esse desejo de permanecer no Vasco e, acima de tudo, um pedido para qualificar o elenco para a temporada de 2025, porque ele quer brigar por títulos, ele quer conquistar grandes coisas no Vasco e se entende internamente que, para isso, é necessário trazer reforços. O Verratti colocou na mesa também algumas exigências financeiras, condições de valorização, luvas, com valores até acima da média normal do jogador de 37 anos de idade para renovar. A renovação ainda está meio inconstante, essa é a grande realidade, não tem nada confirmado, mas ele tem contrato até o final de 2025, até os seus 38 anos de idade. Clubes como Grêmio já sondaram o Verratti, de acordo com informações. Cruzeiro também já sondou o Verratti, mas hoje a situação envolve mais realmente o Clube Paulista, o Corinthians, principalmente por conta do técnico Ramon Dias. Assim, vamos ver. São 72 partidas com a camisa do Vasco, 30 gols, 3 assistências, números bons, mas eu acho que também tudo tem limite, né? Toda janela a gente ouve o mesmo papinho de que há clubes interessados no Verratti, o Vasco tem que ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não gosto muito de ficar ouvindo e lendo essas coisas, não. Mas é um Corinthians de olho no Verratti e a ver as cenas dos próximos capítulos. Se o Corinthians vir com uma mala de dinheiro, você vende? Deixa a sua opinião nos comentários. E para fechar, falando até sobre um nome, que é o Cauã Barros. O Barros hoje, de acordo com informações, ele vem recebendo sondagens de alguns clubes do futebol do Brasil e de fora do país, tá? Vem realmente após uma temporada muito boa com a camisa do Amazonas. Tinha empréstimo até o final desse ano, não renovou com o Amazonas, então estará se representando no CT Moacir Barbosa na temporada de 2025. Tá passando férias com a família em Pernambuco. Vai se representar no dia 2 de janeiro aqui no Vasco da Gama. Informações é que o Vasco solicitou sim o retorno dele e o objetivo do Vasco não é negociá-lo, pelo menos nesse primeiro momento. O Vasco acompanhou de perto o Cauã Barros na temporada de 2024, viu o destaque dele vestindo a camisa vestindo as cores, e a camisa do Amazonas, e exatamente por conta disso é considerado internamente como um bom jogador e de possibilidade legal de crescimento. É jovem, tem 20 anos apenas o Cauã Barros, e o Vasco quer contar com esse jovem jogador para pelo menos ver o desempenho dele no CT a partir da temporada de 2025. Então, primeiro momento, Barros não será negociado. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, dessa sexta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Volto a repetir, ó. GoCase, vá lá. Link aqui no comentário fixado. Hoje temos aí a Go Black, muitos descontos. Essa garrafinha que tá saindo por quase R$100, tá? Valor semelhante a R$100, tá muito barato pelo que ela é. Pelo valor que ela custa. Promoção imperdível usando o código GOLGIGANTE. Mas corre lá para dar uma conferida, link aqui no comentário fixado. Fechou? A gente fica por aqui.
Vamos que vamos, volto a repetir, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos, saudações vascaínas.